Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Uma palavra de esperança para cada um de nós. Uma palavra de esperança para nós hoje, sábado, dia 19 de novembro de 2022. Uma palavra de esperança para você, uma palavra de esperança para mim. E hoje estaremos comentando a segunda parte sobre o céu. O céu que deve gerar em nós, a esperança do céu, deve gerar em nós pensamentos, visões, expectativas fantasticamente maravilhosas. O céu. E nós vamos comentar hoje sobre aquilo que nós não veremos no céu. Aquilo que nós não teremos no céu, conforme nos é ensinado no livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 21, na visão do apóstolo João, do nosso irmão apóstolo João. E nós vamos então conhecer alguns pontos, algumas coisas que a Bíblia diz que não vão existir no céu. E essas coisas que não vão existir no céu são coisas que trazem para a nossa vida muita esperança. E o nosso irmão apóstolo João nos conta que nós não vamos encontrar no céu algumas coisas. A primeira delas, que nós queremos considerar com vocês neste momento, é que no céu não existirá mar. No céu não existirá mar. E é o próprio apóstolo João que nos diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E nós pedimos que você confira os textos que vamos citar. E o apóstolo João está declarando aqui que não haverão mais ameaças vindas dos grandes blocos de águas que nós conhecemos como mares. Não haverão mais ciclones, furacões, tsunamis assassinos que matam, que destroem tudo que vem ao seu encontro, ou de seu encontro, ou em seu encontro. Na verdade, a única água que é mencionada nesta nova terra será um rio de júbilo que corre através das ruas da Nova Jerusalém. João fala o seguinte sobre esse rio: e me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então, no céu não haverá mares, não haverá tsunamis, portanto, não haverá ciclones, não haverá maremotos, não haverá perigo algum vindo dos mares, porque lá eles não haverão. Mas nós podemos deduzir também que no céu não haverá lenços. No céu não haverá lenços, nós não precisaremos dele, não teremos necessidade dessas coisas, pois o texto da Escritura, o texto da Bíblia, que nos ensina que sequer precisaremos de glândulas lacrimais, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É isso que nos ensina Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Se não haverá lágrima, não haverá necessidade de lenços. Segundo o apóstolo João, as lágrimas simplesmente não existirão no céu. Também não haverá funerária, caixões de defuntos ou cemitérios. Por quê? Porque a morte já não existirá. Já não haverá luto nem pranto. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Pense nisso, irmão. Pense nisso, irmã. Não ficaremos mais ao lado dos caixões, chorando a perda dos queridos. Não haverá mais pandemia, Covid-19, não haverá peste bubônica, peste amarela, peste negra, nada disso vai mais chegar à vida do homem, e nós não vamos chorar mais a perda dos queridos, como choramos nesses últimos anos a perda de tantos e tantos queridos. Não haverá, portanto, mais choro ou luto,
porque no céu nós nunca iremos morrer. Uma vez tendo sido ressuscitados do sepulcro terreno pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, nunca poderemos morrer a segunda vez. Nunca mais morreremos. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é que no céu não haverá farmácias, hospitais, médicos, enfermeiras, ambulâncias, analgésicos ou receitas, porque lá não haverá mais dor. É o que nos diz, o que nos ensina o apóstolo João no capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse. João diz, já não haverá dor. Se não haverá dor, não haverá hospital, não haverá farmácia, porque não precisaremos de remédio. Não haverá médicos para cuidar das nossas enfermidades, nem ambulância para nos levar para aqui e para ali, nem receitas, sejam elas com necessidade de ficarem retidas ou não. Não haverá dor no céu. E aqui conta-nos o reverendo David Wilkerson de uma mãe e de sua filha deficiente que visitaram a igreja onde era pastor. O filho dessa senhora havia cometido suicídio após 7 anos suportando uma dor excruciante que médico algum conseguia diagnosticar, explicar, tratar. E durante todo esse tempo ele tinha de tomar narcóticos fortes, pois só assim conseguia suportar mais um dia de vida ou mais um dia de dor. A origem dessa dor nunca foi encontrada, nunca foi diagnosticada. Agora a filha está mostrando os mesmos sintomas. Trata-se de uma bailarina talentosa e estudante brilhante que ganhou prêmios e bolsas, mas a situação dela se deteriorou tanto que agora enfrenta dor torturante e contínua como o irmão. E como ele, essa jovem vive com um grau tão elevado de dor que numa escala de 0 a 10, sua dor chega a 14, segundo os médicos. Foi dito à família, foi dito a ela que os narcóticos dos quais ela precisaria para a dor seriam tão fortes que a matariam em poucos meses. E conta-nos também o pastor, o reverendo David Wilkerson, que ele nunca se esquece, nunca vai poder se esquecer dos últimos dias na terra da sua preciosa netinha, a Tiffany. E ele nos conta, a dor de minha neta, devido ao tumor cerebral, ficou tão intensa que os seus membros se agitavam violentamente. Ela sofria terríveis convulsões e eu tinha de ajudar seu pai a segurar os seus braços e as suas pernas nessas horas de dor. Tínhamos que travar, segurar a Tiffany. Então era a agitação que ela ficava nesses momentos de dor. A dor que Tiffany tinha era simplesmente demais para ela. E na verdade era demais para todos nós, inclusive nós, os seus avós. Finalmente, Tiffany disse à sua mãe que o Senhor havia falado ao seu coração, dizendo: quero que você venha morar comigo aqui no lar celestial. Quero que você venha comigo morar aqui no céu. Porque aqui não existe mais dor. Aqui você não vai ter mais dor. Então, o reverendo David Wilkerson nos diz que o versículo de João tem um significado muito especial para ele. Já não haverá dor. Apocalipse 21, versículo 4. Como o avô de Tiffany, diz ele, eu descanso no conhecimento de que é aí que a minha netinha está nesse exato momento, com Jesus, onde não há mais dor. E eu particularmente lembro do meu pai, Bernardo, ali naquela cama, sem mexer um músculo, sem conseguir se alimentar,
Eu me lembro do meu irmão caçula, Reinaldo, e chegou para mim e perguntou assim: ô Ronaldo, você que é pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode, meu irmão. Ele me perguntou assim: seria errado, é pecado eu pedir para Deus para o papai morrer? No céu não haverá mais dor. Para aqueles que vão para o céu, não sentirão mais dor. A vida tem outro sentido. A vida tem outro valor. No céu não haverá dor. Que bom. Que promessa, que esperança, que alegria. Mas há uma quarta coisa que no céu não haverá. No céu não haverá mais medo. Não haverá mais incredulidade. Não haverá coisas abomináveis, assassinatos, mentiras, feitiçaria. E a Bíblia nos diz que todos que praticam tais coisas serão lançados no lago de fogo. E é a Bíblia que nos diz: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E o que nós vimos hoje, quando estou gravando esse texto, sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022, aquele major do Corpo de Bombeiros lá no Rio de Janeiro, que segundo a polícia foi queimado vivo, porque denunciou barreiras colocadas por bandidos na sua rua. Quantos homens maltratando, matando mulheres, quanto feminicídio, quanto assassinato. Mais de 60 mil pessoas morrem assassinadas no país. Isso catalogadas pela polícia. Mas e as que morrem, que são assassinadas pelos desvios de dinheiro, pelas roubalheiras, pela não compra de medicamentos, pela não existência de leitos hospitalares? Mas no céu não haverá mais esse tipo de medo, de incredulidade, essas coisas abomináveis, essa quantidade de mentira, de fake news que a gente ouve. No céu não haverá nada disso. Que bom, que esperançoso, que gostoso. E conta-nos o reverendo David Wilkerson. Os jornais noticiaram há algum tempo que um casal de idosos foi encontrado morto em seu apartamento. Eles tinham tanto medo de serem roubados ou atacados que sempre trancavam as portas de casa e vedavam todas as janelas. Eles estavam tão aterrorizados de medo que faziam isso mesmo durante as terríveis ondas de calor do verão. Fazendo isso, acabaram se sufocando dentro de casa. Mas no céu não haverá mais esse medo da violência. Sequer haverá violência no céu, haverá assassinato. E há pouco tempo, um homem que atacava crianças, ele admitiu ter violentado, ter molestado mais de 200 delas. Mas graças a Deus, no céu não haverá esse tipo de abominação. E o quinto ponto que eu gostaria de destacar para você, de alguma coisa que não haverá no céu, é que no céu não haverá motivo para nós nos mudarmos, nem de cidade, nem de casa, nem de país, procurarmos alguma coisa melhor. Fala assim muita gente que está querendo
mudar-se, ir embora do Brasil, mas no céu nós não vamos ter necessidade de mudar. Conta-nos o reverendo David Wilkerson. A minha mulher e eu já nos mudamos de uma casa para outra inúmeras vezes em nossa vida adulta. Isso eu sei também porque eu e Marisa, nos nossos 50 anos de casados, já nos mudamos pelo menos umas 27 vezes. E diz o reverendo David: sou grato porque quando chegarmos no céu, nunca mais teremos de nos mudar. Não seremos mais marido e mulher, mas não teremos mais necessidade de mudar. Como eu sei disso? Pergunta ele. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Uma senhora cristã questionava: se haverá multidões no céu que não podem ser contadas, como seria possível Deus fazer habitação para todos? Como poderia haver lugar suficiente para tantos moradores? Tanta lógica a gente quer colocar em Deus no céu, mas no céu a nossa lógica não cabe. Mas vejamos as palavras de Jesus sobre este assunto. Vou preparar-vos lugar. E tais palavras devem ter um significado muito especial para nós. E alguns estudiosos da Bíblia interpretam essas palavras de Jesus Cristo como muitas habitações. Isto é correto? Pode não ser, mas nós podemos saber o seguinte: se Jesus Cristo está construindo um lugar para nós, podemos ficar seguros que é algo glorioso. No céu não haverá favela. No céu não haverá esgoto a céu aberto. No céu as pessoas não passarão frio nem fome. É um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. É onde nós vamos morar com o Senhor. É onde Jesus foi preparar-nos um lugar. E ao pensarmos neste lugar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está construindo para nós, não pensemos numa casa de tijolos ou coisa assim. Pelo contrário, as moradas do Senhor Jesus Cristo são de outra dimensão, são de outra esfera. E como seres humanos, nós não conseguimos imaginar um mundo no qual o corpo passa livremente através de substâncias materiais. Mas Jesus Cristo fez isso após a ressurreição. E ele diz que no céu os nossos corpos de glória serão como o corpo dele. E este é um domínio que cientista nenhum descobriu, algo enormemente diverso de tudo que possamos compreender, de tudo que caiba na nossa mente, na nossa lógica, na nossa capacidade, na nossa ciência. O importante que Jesus traz para você e para mim sobre o céu é: esse é o lar celestial. Vocês vão viver eternamente onde eu vivo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. E em palavras muito simples, nós podemos dizer que há um lar na eternidade para cada um de nós, para você e para mim. E Jesus Cristo claramente nos diz que quando esse dia chegar, quando vocês estiverem aqui comigo, eu, Jesus Cristo, pessoalmente mostrarei o que construí para vocês. E o sexto ponto que eu gostaria de destacar, que não haverá no céu, conforme o ensino da palavra de Deus, é que no céu não haverá inválidos.
Não haverá cegos, nem surdos, não haverá corpos em declínio, não haverá doença. A Bíblia diz que teremos novos corpos no céu. É claro que você conhece bem sobre essa doutrina, e o apóstolo Paulo tinha muito a falar sobre ela, segundo a determinação de Deus. E ele mesmo nos escreve segundo o ensino de Deus. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Em outras palavras, vocês podem se perguntar, que tipo de corpo ressuscitará dos mortos? Que tipo de corpo? E o apóstolo Paulo nos diz que o corpo que entra na sepultura não é o corpo que sairá dela. Pois é, irmãos. A Bíblia nos ensina, quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 37 e 38. Em outras palavras, os corpos que habitaremos no céu serão a semelhança do corpo de Jesus Cristo. Serão corpos celestiais e não corpos terrenos. E de acordo com o nosso irmão e com o ensino da palavra de Deus através do apóstolo Paulo, o nosso corpo físico é semeado na corrupção, mas é ressuscitado na incorrupção. E simplificando tudo isso, quando o nosso corpo é semeado ou enterrado, ele é um corpo natural terrestre, mas quando formos ressuscitados, será como um corpo celestial, um corpo do céu. O corpo que teremos será glorificado pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia, as Escrituras, nunca dizem que Deus vai procurar por aí partes perdidas do corpo, como membros, um por um dos dentes, cada poeira, cada pedacinho do nosso corpo natural, como dos jogadores que caíram no avião e se espalharam, como dos aviões que caíram no mar e os corpos não foram encontrados, como o corpo de Ulisses Guimarães e sua esposa, que caiu no helicóptero do mar e nunca foi achado. Deus não vai ficar procurando por aí pedacinhos e dar um jeito de juntá-los. Mas o apóstolo Paulo da parte de Deus nos ensina: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E a seguir ele acrescenta: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 52. Não queremos explicar, não queremos cair na lógica, é o poder de Deus. Ao soar da última trombeta vai acontecer exatamente assim. E este será o corpo que vai habitar os céus. Os nossos corpos de glória serão a exata semelhança do corpo de Jesus Cristo. E naquele dia maravilhoso, naquele dia extraordinário, os túmulos se abrirão. E em seu tremendo poder e majestade, o Senhor Jesus Cristo criará corpos novos e eternos. Esses corpos serão a imagem do santo e do justo. Nunca se corromperão.
E quando isso acontecer, nós falaremos uma nova língua que todos iremos compreender. Porque, na verdade, todas as coisas serão feitas novas. E maravilhoso, admirável, abençoador, é o que vai acontecer com as milhões de crianças que estão mortas ou morrendo de todas as eras. Em um instante, estas preciosidades serão levantadas com novos corpos. Isso me leva a pensar, diz o pastor David Wilkerson, nas crianças cujos corpos foram levados para a cova devido à doença, cuja carne foi trucidada em genocídio, cujos corpos foram estilhaçados por bombas. Também penso em homens e mulheres cujos corpos foram desfeitos e destruídos pelas doenças, que nasceram deformados. Penso também nos corpos que foram enterrados em caixões vedados, e vimos tanto disso nos últimos 2 anos. Penso nos mártires de todas as épocas, nos que morreram por meio de tortura, foram mutilados, serrados ao meio, decapitados, queimados em fogueira. Todos estes e todos eles sairão dos túmulos com novos corpos, para nunca mais verem a corrupção ou a dor. Este é o céu que nos espera. Este é o céu que nos espera. E a nossa mente, a nossa lógica, o nosso ser pode ter toda dificuldade para registrar essas coisas, mas que o nosso coração se alegre com elas. E por último, não menos importante, mas só numa ordem, no céu não haverá mais relógios, porque o tempo não existirá mais. E o apóstolo João, nosso irmão querido irmão João, escreve que um anjo apareceu diante dele de pé sobre o mar e a terra. O anjo então levanta a mão para o céu e, segundo o apóstolo João nos diz, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E disse, já não haverá demora. Apocalipse capítulo 10, versículo 6. E esse é um dos conceitos mais difíceis para que a gente coloque na nossa mente, na minha mente, na sua mente. Porque vai chegar um momento quando o próprio tempo será deixado de lado. Imagine isso. Nada de anos, nada de meses, nada de semanas, nada de mais dias, horas, minutos ou mesmo segundos, ou como eu anseio, como guarda pelo romper da manhã. Não haverá nada para marcar o tempo, nem a noite, nem a luz do dia, pois Cristo será a luz no paraíso. Um pastor puritano tentou descrever à sua igreja a ausência de limite da eternidade e disse a eles para que não tentassem entender que a eternidade foi e sempre será, sem começo ou fim. E deu-lhes esta ilustração. Visualize a Terra como uma bola de areia, com quase 50 mil quilômetros de circunferência. A cada 1000 anos, um passarinho voa sobre ela e retira 1 grão de areia. E quando ele remover o último grão, quando esse passarinho remover o último grão de areia, então a eternidade acabou de começar.
Em outras palavras, irmão e irmã, na grande trama da eternidade, o tempo está nesse momento fazendo apenas uma breve aparição. Dia virá em que o tempo será totalmente servido ao seu propósito e será abolido. Isso é tudo surpreendente demais, é grande demais para caber na nossa cabeça, na nossa cachola, como costumamos dizer, na nossa lógica. É surpreendente demais. E o apóstolo Paulo resume tudo isso com uma admoestação a mim, a você e a todo o povo de Deus. E ele exulta dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Muitos cristãos citam este versículo diariamente, aplicando às suas lutas e tribulações. Mas o contexto no qual o apóstolo Paulo diz sugere um significado mais profundo. E 2 versos antes, você pode verificar aí na sua Bíblia, o apóstolo Paulo declara: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. Paulo estava falando, nosso irmão apóstolo Paulo estava falando eloquentemente sobre o seu ardente desejo pelos céus. E ele escreve: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, casa eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Então o apóstolo Paulo acrescenta: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. E de acordo com a palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo, o céu, o estar na presença do Senhor por toda a eternidade, é uma coisa que devemos desejar de todo o nosso coração. No céu não haverá nenhum momento de tristeza. No céu não haverá nada daquilo que o pecado trouxe para a nossa vida, porque no céu não haverá pecado. E no céu estaremos eternamente com Deus. Já está garantido para você? Você tem certeza que quando você morrer, você vai para o céu? Que Deus assim nos abençoe. Amém.